Vai começar a gravar já. Olha lá. Discussão desse... Vamos pensar nesse exercício aqui, turma. Deixa eu colocar aqui na lousa para a gente pensar. Exercício resolvido 2. Só para fechar a aula com chave de ouro. Exercício resolvido 2. Mas eu não estou vendo a resolução. Eu quero que a gente faça aqui nós mesmos, pelo nosso próprio pensamento aqui, né? Vamos nos esforçar para fazer sem olhar a resolução. Quais são as coordenadas do ponto médio M de um segmento que tem as extremidades P e Q? Então, vocês se lembram no começo do curso, quando eu expliquei a diferença entre flecha, que é o segmento orientado, segmento, ponto, aquela primeira aula lá do CAP 1, né? Então, tá aqui, ó. Quem se lembra o que é um segmento? Um segmento é um comprimento sem largura, sem espessura, sem curvatura. É um comprimento finito, sem espessura, sem largura, sem área, sem volume, sem curvatura também. Ele pode ser pensado como um conjunto de infinitos pontos. Um segmento, ele é um conjunto de infinitos pontos. Veja que ele é bem diferente da flecha, né? O que eu tinha explicado para vocês da flecha AB? A flecha AB, não sei se vocês se lembram, ela é um par ordenado de pontos. Tem só 2 pontos determinando a flecha. Agora, um segmento, ele não é só o par PQ. Ele tem infinitos pontos aqui entre P e Q, certo? Um desses pontos é o ponto médio. O que é o ponto médio de um segmento? Ele é o único ponto pertencente ao segmento que está equidistante das duas extremidades, P e Q, certo? Aí pergunta para a turma, gente, se eu souber as coordenadas, nem vou colocar esses números aqui que ele deu, depois a gente coloca os números. Vamos supor genérico, vamos supor que eu saiba que o ponto P tem coordenadas, vamos dizer, x1, digamos que o P seja x1, y1, z1, e vamos dizer que o Q seja x2, y2, z2. Pergunta, quais são as coordenadas desse ponto M aqui? Quais são as coordenadas dele? M igual a quanto? Quem vai me ajudar a resolver essa questão? Vocês se lembram dessa história toda do segmento aí, turma? Quem estudou aqui comigo, quem fez o curso desde o começo? Sim ou não? Soma e divide por 2. Aê! Mas soma e divide por 2 o quê? Soma e divide por 2 o quê? Cada eixo faz uma média de cada coordenada. Ah, média das coordenadas. Sim, mas como é que a gente chega nessa fórmula aí? Vocês têm razão. Vocês estão indo no capítulo, vocês estão indo no caminho certo. Mas como que a gente pode chegar nessa fórmula? Como que a gente pode chegar numa fórmula para ele? A gente tem que partir de algum raciocínio aqui em cima. Que raciocínio que eu posso fazer? Vamos ver. Que nem com a demonstração que eu fiz agora há pouco. Eu não cheguei e falei assim para a turma, você tem um ponto A e um vetor V, tem as coordenadas dos dois, soma. A mais V é a soma. Sim, A mais V é a soma das coordenadas, mas eu fiz uma demonstração passo a passo, que você pode rever depois, se você não entendeu, até chegar naquela fórmula, né? Vamos ver se alguém dá uma ideia aqui para mim. Será que alguém vai dar uma ideia de como que eu posso demonstrar isso? Que raciocínio que eu posso fazer aqui em cima dessa figura? Vamos ver, ninguém está falando nada. O pessoal está num silêncio ensurdecedor aí. Por exemplo, turma, vou dar uma dica. Soma de ponto com vetor. Não podemos pensar em termos de soma de ponto com vetor? Ah, soma vetores ao ponto P. Então, ó, por exemplo, ó, eu posso dizer que o ponto M ele é igual, utilizando a ideia de soma de pontos com vetor, de soma de ponto com vetor, ele é o ponto P mais o vetor PM. Vocês concordam com isso? M igual a P mais PM? Quem concorda com essa ideia? Sim ou não? Vamos ver se eu... Ok. Ok. O ponto P eu já tenho as coordenadas. x1, y1 e z1. O vetor PM, eu tenho as coordenadas? Não tenho, porque eu não tenho as coordenadas de M. Se eu tivesse as de M, eu fazia M menos P, mas aí não teria sentido, porque o exercício é justamente para descobrir as coordenadas de M. Porém, eu posso usar o fato de que M é ponto médio. M é ponto médio.
Ponto médio, PM. O que eu poderia fazer aqui para trocar o PM pelo quê, já que ele é ponto médio, o M? Vamos ver se alguém me dá uma ideia. Metade de PQ. Metade de PQ. Então eu coloco meio de PQ no lugar de PM. Ah, mas o PQ você vai saber as coordenadas? Ué, acabamos de estudar na proposição que eu posso fazer para o vetor PQ. Estou imaginando um vetor PQ aqui em cima, tá? Para ficar claro para todo mundo. Estou imaginando um vetor PQ em cima do segmento PQ. Vetor é uma coisa, segmento é outra, mas você vai falar, ah, você tem só o segmento PQ, sim, mas nada me impede de imaginar um vetor ali em cima. E eu acabei de ver na proposição que eu posso fazer o ponto da frente menos o ponto de trás. Então vai ficar, e continuando aqui o raciocínio, x1, y1, z1, mais meio, aí o que vai ser o PQ? Deixa eu escrever mais para cá, para caber aqui. x1, y1, z1, mais meio, aí Q menos P, x2 menos x1, x2 menos x1, vírgula, y2 menos y1, vírgula, z2 menos z1, ok? Agora dá para eu seguir a conta aqui. Isso aqui vai ficar igual. Por exemplo, esse meio, eu posso passar ele multiplicando para dentro. Então vai ficar x1, vírgula, y1, vírgula, z1, vírgula. Não tem mais vírgula. Mais, aí aqui, x2 sobre 2, menos x1 sobre 2, vírgula, y2 sobre 2. Ou pode deixar tudo sobre 2 também, tanto faz, tá? Eu estou deixando separado para depois ficar mais fácil de vocês enxergarem ali o mínimo que vai ter que tirar. y1 sobre 2, z2 sobre 2, menos z1 sobre 2. Fechou. Agora, aqui. Soma tudo. Então, vai ficar, primeira coordenada, x1 mais x2 sobre 2, menos x1 sobre 2. Mas quanto que é x1 menos x1 sobre 2? x1 menos x1 sobre 2 vai dar x1 sobre 2. Então, vai ficar x1 sobre 2 mais x2 sobre 2. x1 mais x2 sobre 2. y1 menos y1 sobre 2. y1 sobre 2, mais y2 sobre 2. y1 mais y2 sobre 2. E a última coordenada, z1 mais z2 sobre 2. Fechou. Então, agora, esse aqui é o M. Esse aqui é o M. Conseguimos uma fórmula para o M. M igual a isso aqui. Certo? M igual a isso aqui. Deixa eu escrever bonito aqui. M igual a isso aqui. Fechou. Agora, professor, e no caso do exercício ali? Bom, no caso do exercício, agora que a gente já conseguiu a fórmula, né? Conseguimos até demonstrar a fórmula, o que o exercício pedia? O exercício ali pediu o caso particular, onde o P é menos 1, 4, 7. Então, imagina que aqui fosse menos 1, 4 e 7. E imagina que aqui o Q é 0, 1, 1. Muito fácil. 0, 1, 1. Agora que você já aprendeu a fórmula, vai ficar M igual 1 mais o outro dividido por 2. Menos 1 mais 0 dividido por 2. Menos 1 sobre 2. 4 mais 1 dividido por 2. 5 sobre 2. 7 mais 1 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, o ponto médio, as coordenadas dele, no caso do exercício ali... Ixi! Opa! Deu uma oscilada aqui. Será que caiu a internet ou caiu a live? Vocês estão me vendo? Não, quis cair a energia geral, professor. Como é que é? Quis cair a energia geral aí. É, quis cair a energia geral, mas vocês estão... Não caiu a live, incrivelmente, né? Não. Tá. Não, isso aí. Aqui também quase caiu a energia. Ah, olha só, será que foi uma oscilação da cidade inteira? Pode ter sido na cidade inteira, achei que fosse só aqui no condomínio. Estranho, hein? Estranho, fenômeno estranho. Bom, olha só. Mas vocês, vamos ver se está certo aqui, só comparar com a resposta aqui. Só comparar com a resposta. Menos meio, 5 meios, 4. Menos meio, 5 meio, 4. Certinho nossa fórmula. Olha ali a fórmula que a gente deduziu. Ele já colocou aqui, ó. Agora eu vou fazer uma provocação para vocês aqui em cima desse exercício. Olha a provocação que eu vou fazer. O que a gente acabou de ver foi uma fórmula
para dar o ponto médio. Então, a gente acabou de perceber que se eu tiver aqui um ponto P e eu tiver aqui um ponto Q, tá certo? E eu tenho as coordenadas deles, e eu quero saber o ponto médio, que está exatamente equidistante das extremidades, o que a fórmula diz para a gente é o seguinte, olha, as coordenadas do ponto médio, elas são, na verdade, a média aritmética das coordenadas. Se aqui for x1, y1 e z1, e aqui for x2, y2 e z2, você só tira a média. Então vai ficar x1 mais x2 dividido por 2, y1 mais y2 dividido por 2, e vai ficar z1 mais z2 dividido por 2. Tá lá. Tá lá. Beleza, né? Agora, a provocação que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Imagine, por exemplo, que em vez de dividir aqui no meio, pegar o ponto médio, eu divido assim, 1/3, 1/3 e 1/3. Divido em 3 o segmento. E marco um ponto T de terço aqui, ó. T. Esse ponto T ficou 1/3 do segmento para cá, ficou 2/3 do segmento para cá, só para vocês entenderem aonde que ele está, o ponto T. Será que eu consigo fazer uma jogada? Vamos ver. Será que a gente consegue? Não. Agora ele não é mais o ponto médio. Ele é um ponto que dividiu o segmento em 1/3 para um lado, 2/3 para o outro. Será que a gente consegue fazer um raciocínio igual a gente acabou de fazer e chegar nas coordenadas dele? A gente poderia fazer o seguinte, ó, usando soma de ponto com vetor. T igual a P mais... Agora, esse vetor aqui, que seria PT o vetor, né? Seria 1/3 de PQ. 1/3 de PQ. Agora, vamos ver. T igual... Deixa eu escrever melhor aqui. T igual... Quem que são as coordenadas do ponto P? X1, Y1. Já passei a provocação e eu mesmo já estou resolvendo aqui, para te dar uma ideia. Mais 1/3 de quem? Aqui que eu falei para vocês que é o vetor PQ. Coordenada da frente menos coordenada de trás. x2 menos x1, vírgula, y2 menos y1, vírgula, z2 menos z1. Fechou? Então vai ficar t igual a quanto? Vamos fazer as contas aqui, ó. Seria x1 mais x1 menos 1/3 de x1. Quanto que é x1? Porque veja bem, tudo bem, deixa eu passar para dentro ali para não confundir o pessoal. x1, y1, x1, y1, z1, mais, aí você passar para dentro ali, vai ficar x2 sobre 3 menos x1 sobre 3, vocês estão entendendo, né? y2 sobre 3 menos y1 sobre 3, z2 sobre 3 menos z1 sobre 3. Olha que interessante. Aí, a hora que você for fazer a conta, vai ficar, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver, o pessoal está acompanhando aí? Tá, não caiu, não. Isso, mais 1/3. Vitor Watanabe, tá certo. Aê, legal. Legal, vocês estão acompanhando. Professor, aqui em casa caiu energia, meus dados estão acabando, vou precisar sair. Tudo bem. Tudo bem, tá tendo uma oscilação estranha aí na energia. Olha aí, x1 menos x1 sobre 3. 2/3 de x1. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu escrever maior aqui. Vai ficar igual. Olha só, que interessante. Vai ficar 2x1 mais x2 sobre 3, vírgula, 2y1 mais y2 sobre 3. 2z1 mais... Agora, veja bem. Olha só que interessante. Esse ponto aqui, médio, ponto médio bem no meio, média aritmética das coordenadas. Esse ponto que já está T, que já está deslocado mais para a esquerda, já ficou uma média que é aritmética também, mas é chamada de média ponderada. É que nem se o professor falasse assim, a prova P1 vai ter peso 2. Já teve algum professor que falou assim, então a gente vai calcular a média assim, 2P1 mais P2
dividido por 3. A prova P1 tem peso 2. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Ele está dando um peso maior para a coordenada x1, y1, z1. Por quê que ele está dando um peso maior? Porque o ponto está deslocado para o lado do P. Se a gente tivesse deslocado esse ponto para cá, T, deslocado para o lado do Q, como que teria ficado essa fórmula? O 2 teria aparecido aqui, ó. Teria ficado x1 mais 2x2 sobre 3. Entendeu? E y1 mais 2y2 sobre 3. Teria ficado assim. Vamos chamar de telinha. Esse ponto telinha aqui. Entende? Agora, bom, então vocês entenderam isso que eu fiz como ponto que não está exatamente na metade, que está um pouco deslocado para o lado, e a gente descobriu ali a fórmula para as coordenadas. Agora eu vou deixar a provocação final para vocês pensarem. E essa eu não vou fazer. Tenta achar uma fórmula para o ponto em qualquer lugar. Você chega aqui, marca um ponto X aqui, X. E você sabe as coordenadas de P e sabe de Q. E aí você acha uma fórmula aqui para as coordenadas de X. Tá, vírgula, vírgula, tá. Igual eu achei para M, igual eu achei para T, igual eu achei para telinha. Ok? Vai ficar essa provocação aqui para vocês. Imagina como é que se o ponto X estivesse em qualquer lugar aqui. Tá, o ponto X está aqui. Como que eu acho em termos dessas duas aqui? Muito legal vocês conseguiram. É uma provocação que eu estou deixando. Agora, o que mais que eu queria falar aqui para vocês? Vamos ver se tem algum outro exercício aqui interessante para a gente discutir. Tem esse do ponto médio. Ah, esse aqui é interessante também. Quais são as coordenadas do ponto simétrico do ponto P? Aí o pessoal me pergunta, professor, mas o que é ponto simétrico? Então vamos explicar aqui para os alunos. Como é que fica? As coordenadas do ponto simétrico. Então vou colocar aqui 3. Exercício resolvido 3. Então, olha bem como é que é o enunciado. Quais são as coordenadas do ponto P', que é simétrico do ponto P, em relação ao ponto M? Então você tem 3 pontos, P', P e M. E P' é simétrico de P em relação a M. Então a ideia é a seguinte, ó. Fazer até uma reta aqui para ajudar a gente a visualizar. Imagina que você tem uma reta aqui. E imagina que aqui está o seu ponto P. E esse P, ele até diz as coordenadas aqui, ó. 1, 0, 3. 1, 0, 3. E imagina que aqui tem o ponto M. E ele também diz as coordenadas do ponto M. 1, 2, menos 1. 1, 2, menos 1. Aí pergunta, quais são as coordenadas do ponto P' simétrico de P em relação a M? Professor, o que é esse negócio de ponto simétrico? Então, olha só. Você concorda que tem uma certa distância aqui, do P até o M? Tem uma certa distância aqui. Sim ou não? Imagina essa mesma distância para o lado de cá. Se você jogar essa mesma distância para o lado de cá, você vai chegar num ponto P'. Vai estar mais ou menos aqui, assim. Ó. P'. Esse P', que está a mesma distância de M que o P está, só que está para o outro lado, ele é o simétrico de P. Simétrico de P em relação a M. Em relação a M. Tá certo? Agora eu quero que vocês digam para mim, como que vocês imaginam aí uma fórmula para a gente achar as coordenadas desse P'? Vamos ver se o pessoal fala alguma coisa aí. Menos 1 vezes MP mais M. Menos 1 vezes MP é PM. Né? Mais M. Tá certo. Tá certo. Ou seja, você está pegando a seguinte ideia. Olha, o P', ele é a mesma coisa que eu pegar o ponto M e somar nesse ponto M o vetor PM. Tá certo. PM. O vetor PM... professor, mas não posso, porque o vetor PM está preso aqui. Olha essa flecha presa aqui. Não.
Vetor não é flecha presa. Vetor é classe de equipolência de segmento orientado. Então você pode clicar nessa flecha e arrastá-la para cá. E é o mesmo PM. Mesmo vetor PM. Está aqui. Ó. Esse aqui é PM. Desculpa. PM. Esse aqui é vetor PM também. Ok? Então posso dizer que P' é M mais PM? Pode. Pode, sem dúvida. Tá? Ah, mas eu sei as coordenadas de M? Sabe. M é 1, 2, menos 1. 1, 2, menos 1. Mas, sei as coordenadas de PM? Ué, coordenadas do da frente menos coordenadas do de trás. Vai ficar, quem que é PM? 1 menos 1, vírgula, 2 menos 0, vírgula, menos 1 menos 3. Menos 1 menos 3. Então, como é que ficou isso aqui? 1, 2, menos 1, mais 1 menos 1, 0. 2 menos 0, 2. Menos 1 menos 3, menos 4. Então, resultado. Isso aqui deu 1 mais 0 dá 1. Então, P' é igual. 2 mais 2 dá 4. Menos 1 menos 4, menos 5. 1, 4, menos 5. Nesse caso. Tá certo? Mas a ideia é essa. O P' é sempre... O simétrico é sempre esse ponto aqui em relação a quem está sendo tomado simétrico, mais o vetor PM. Tá? Depois a gente vai ver simétrico, isso aqui seria simétrico em relação a um ponto, mas a gente vai ver também simétrico em relação a uma reta, e tem também simétrico em relação a um plano. Você tem aqui o ponto P, tem aqui um plano π, tem aqui um plano π. É como se esse plano fosse um espelho, e aí ele gera um ponto simétrico lá do outro lado, esse plano π. Então, essa ideia de ponto simétrico não para nisso aqui, não. Ela só está começando. É uma ideia importante para vocês pensarem. Tá? Ideia de ponto simétrico a um ponto, que é o que a gente acabou de ver. Ponto simétrico a uma reta, vai vir depois. E ponto simétrico a um plano. São ideias bem interessantes. Tá? Bom, vamos ver se bateu com a resposta do livro. 1, 4, menos 5. Vamos ver ali. Olha lá, 1, 4, menos 5. Tá certo. Ah, professor, tem mais alguma coisa interessante que você queira falar? Vamos ver se alguém está perguntando alguma coisa. Não, tá tudo ok aí. O pessoal acompanhou a resolução ali. Olha só. Esse aqui deixo para vocês. Mostre que esses pontos ABC são vértices de um triângulo retângulo. Tá? Isso aí vocês conseguem fazer sozinho. Sistema de coordenadas ortogonal, ortonormal, calcular a norma e tal. Ó, isso aqui, essa última observação dele, é interessante, que é, agora com as coordenadas dos pontos, a gente pode ter uma fórmula para a distância entre dois pontos, se o sistema de coordenadas for ortogonal. Tá? Então, vou terminar com essa observação aqui. Olha só. Observação final da aula. Observação final. Distância entre dois pontos. Importantíssima fórmula, hein? Vamos usar muito isso aqui. Distância entre dois pontos. Já está antecipando o capítulo 19, que é um capítulo só sobre distâncias. Né? Se eu tenho um sistema de coordenadas ortogonal, por que tem que ser ortogonal? Porque no sistema ortogonal, a base é ortonormal. Ah, por que a base tem que ser ortonormal? Então, vamos lá. Suponha que isso aqui é um sistema de coordenadas ortogonal, quer dizer, a base IJK é ortonormal. Turma, a gente aprendeu aqui um monte de fórmulas que só podem ser utilizadas se as coordenadas dos vetores estiverem em relação a uma base ortonormal. Fórmula para o produto vetorial, fórmula para o produto misto, fórmula para o produto escalar. E a primeira dessas fórmulas que a gente viu, que só vale para a base ortonormal, é a fórmula para a norma dos vetores. Norma de um vetor é igual coordenada ao quadrado, mais coordenada ao quadrado, mais coordenada ao quadrado, tudo isso raiz quadrada. Essa fórmula, capítulo 6, proposição 4 do capítulo 6, última página do capítulo.
Ela é só para base ortonormal. Então, o que acontece? Sistema ortogonal já garante que essa base aqui é ortonormal. Então, eu posso usar a fórmula da norma. E imagina que em relação a esse sistema, eu tenho as coordenadas de 2 pontos. A igual a x1, y1, z1, e B igual a x2, y2 e z2. Ok? E eu quero saber qual a distância entre eles. Qual a distância entre esses 2 pontos, A e B? Dá para calcular? Dá. Se o sistema for ortogonal, base ortonormal, dá. É só você perceber o seguinte, a distância entre esses 2 pontos vai ser igual à norma do vetor que liga um ponto a outro. E o vetor que liga um ponto a outro, a gente já aprendeu como é que a gente faz? Coordenadas do da frente menos coordenada do de trás. Então vai ficar assim, x2 menos x1, vírgula, y2 menos y1, vírgula, z2 menos z1. Capítulo 6, base ortonormal, sistema ortogonal, base ortonormal, fórmula da norma. Como é que era a fórmula da norma? Coordenada ao quadrado, x2 menos x1 ao quadrado, mais outra coordenada ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado, mais outra coordenada ao quadrado, última, z2 menos z1 ao quadrado. Tudo isso tira a raiz. Essa é a norma, portanto, essa é a distância entre os 2 pontos. Tá aí. Agora você já tem aqui uma fórmula para distância entre 2 pontos, utilizando as coordenadas desses pontos. Muito interessante. É essa última observação que ele fez aqui. Agora vem os exercícios propostos. Então, como eu disse para vocês no começo da aula, eu deixo para vocês, para já valer como primeiro exercício da prova, para vocês trabalharem inteiro o exercício, é um exercício importante, esse exercício 4, tá? Só que você tem que fazer os 4 itens inteiros, tá? Olha só, é um sistema de coordenadas, você tem, quem é a origem? Por exemplo, no item A origem é o A, mas dependendo do item, muda a origem. Então, no primeiro item, ele pega a origem sendo o ponto A, então é como se o O estivesse aqui no item A. Origem está aqui. Quem são os 3 vetores da base? E1 é o AB, E2 é o AC, E3 é o AF. E aí você tem que determinar as coordenadas dos pontos. Eu expliquei para vocês nessa aula que as coordenadas dos pontos, o que eu expliquei para vocês, turma? Eu vou repetir para fechar a aula com chave de ouro. As coordenadas dos pontos, as coordenadas de um ponto em relação ao sistema de coordenadas, são as mesmas coordenadas de um vetor que vai da origem até aquele ponto. Então é essa ideia, já estou dando até a ideia que você tem que usar para resolver o exercício. Então, por exemplo, eu quero saber a coordenada do ponto G, eu tenho que saber as coordenadas de um vetor que vai da origem até G. Seria o vetor AG, por exemplo. Tá? E isso vale para todos os pontos que ele está querendo saber a coordenada. Então, fecho a gravação da aula de hoje, encerro a aula de hoje, encerro o capítulo